Ai ai, oi você que me assiste, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E esse é um vídeo um pouco diferente dos que eu tenho feito, porque já tem alguns anos que eu não faço nenhum vídeo comentando assuntos assim, da forma como eu vou fazer nesse aqui. Eu já fiz isso antes no canal, tá? Não é uma novidade absoluta, mas faz muito tempo. Então, se você caiu no meu canal de paraquedas porque você está pesquisando sobre esse assunto em específico, seja muito bem-vindo. Eu faço variedades, aqui tem todo tipo de conteúdo. Se você já é meu inscrito e está estranhando esse formato aqui, bom, talvez você tenha chegado aqui no canal depois que eu fiz o meu último vídeo comentando algum assunto, que já tem muitos anos realmente, mas me deu vontade de fazer porque eu gosto. Esse não vai ser um vídeo focado apenas em opinião, e esse aqui também não é um canal para focar em comentário, tá bom? Mas vai ter comentário também, então inclusive se você chegou agora e você gosta, se inscreve aqui porque tem. E sem muita enrolação, vamos direto ao assunto do vídeo. Então você já viu aí, obviamente, no título, quando você clicou nesse vídeo, né? Vamos falar um pouco hoje sobre Neymar Júnior, que mais uma vez está sendo comentado, está sendo alvo de polêmicas. O nome dele geralmente está envolto em polêmicas nos últimos anos, né? E dessa vez a internet inteira, bom, não inteira, né? Claro que eu sei que tem gente que tá do lado dele, que apoia ele e tal, mas uma grande quantidade de pessoas tá aí comendo a alma dele, né, nas redes sociais. Eu queria comentar um pouco aqui desse assunto e dar algumas opiniões que eu tenho a respeito, na verdade, acho que nem do Neymar, mas sim do próprio assunto em si. E o que acontece? Se você acompanha futebol, né, eu sou um fã de futebol, eu já fiz vídeos inclusive aqui no canal. Eu tô até com um caderninho aqui onde eu escrevi mais ou menos o que eu tenho que falar para eu não me perder. O Neymar, ele se lesionou no último jogo da seleção brasileira, que foi ridículo por sinal, foi ridículo, vai pro inferno, enfim. Ele sofreu uma lesão, isso aconteceu na partida do dia 17 de outubro entre Uruguai e Brasil, rompeu os ligamentos do joelho, vai ficar bastante tempo sem jogar, e esse foi um mês particularmente agitado pro Neymar, aparentemente, porque a filha dele com a Bruna Biancardi também nasceu. O nome dela eu até anotei aqui, é Mavi, eu sinceramente não sei falar, eu até agora só vi esse nome escrito. Não é desrespeito, tá? Eu realmente não sei como se pronuncia. Mavi ou Mavi, não sei. Nasceu agora no dia 6 de outubro. O fato é que o Neymar ele já vem sendo alvo de bastante críticas por causa da postura profissional dele e de outras polêmicas também com as quais ele se envolveu por vários anos seguidos. E aí agora saíram notícias, né, pipocaram notícias que eu também não vou entrar no mérito se essas notícias são realmente confiáveis ou não, porque a gente sabe que a internet está cheia de gente que faz hoje o serviço que se fazia antigamente em jornais, em tabloides, né? Mas como é uma notícia que ninguém se espantaria muito em ver sendo falada sobre o Neymar, provavelmente as pessoas também nem vão checar a fonte, porque ele vive dando festa, e aparentemente ele deu mais uma festa, e as pessoas se chocaram um pouco porque ele está em processo de recuperação. Parece que tinha muita gente e muitas garotas também. E aí o que acontece? O Neymar Júnior ele é comprometido, ou era comprometido, eu não sei qual é o status do relacionamento dele com a Bruna Biancardi atualmente, sinceramente não faço ideia. Já rolou uma polêmica recentemente de traição, né? E aí agora a filha deles nasceu e ele aparentemente agora tornou a decepcioná-la com essa história, ou pelo menos é o que as pessoas entenderam, porque não só ela, como várias pessoas ao mesmo tempo começaram a comentar, jogando indiretas, ou supostas indiretas, pelo menos foi como a galera entendeu, a respeito do que o Neymar tem feito na vida dele, da festa que ele deu e da forma como ele tem agido em relação à carreira e às pessoas em volta dele. Gente, isso ficou de um tamanho que, tipo, foi da Bruna Biancardi, passando pela ex do Neymar, que é a Bruna Marquezine, até o presidente da República. Todos eles supostamente tendo enviado indiretas pro Neymar, e eu sou obrigado a concordar que, assim, eu sei que a galera também pega muita pilha de coisas que às vezes não tem nada a ver, às vezes você vê um tweet, você vê um story que a pessoa postou e você já relaciona com outra coisa, mas é porque acabou de acontecer um evento, o mês do Neymar Júnior foi muito agitado e todo mundo tá comentando sobre isso, e aí aparecem diretas de pessoas ligadas a ele, e no caso não o presidente, porque não tem nada a ver diretamente com o Neymar, mas ele falava sobre os jogadores. Eu acho que é compreensível porque que as pessoas também acham que deve ter sido uma indireta, porque parece no mínimo, né? Se não foi, quiseram muito fazer parecer. Bom, a Bruna Biancardi fez um story no qual todo mundo acreditou que estava contida uma indireta para ele, onde ela falava a seguinte frase, que eu vou ler aqui porque eu não guardei de cabeça, obviamente. Não espere que uma pessoa mude se ela não vê problema no que ela faz. O Neymar teria respondido essa indireta com outro story que provavelmente, acho que dá pra gente dizer que provavelmente teve a ver, sabe? Teve a ver sim. Disse Neymar Júnior, abre aspas, cuidar das nossas vidas já é tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazer o que fazem, para serem o que são. Viva a sua vida, para os seus dias serem mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira. Depois eu tenho algumas considerações a fazer aqui especificamente sobre essas frases.
Como eu disse, não foi só a Bruna que foi interpretada como... Não, tem outra Bruna na jogada também, mas enfim, não foi só essa Bruna que mandou uma suposta indireta pro Neymar, mas também a Bruna Marquezine. Pra quem não se lembra, o Neymar Júnior e a Bruna Marquezine tiveram um relacionamento aqui. E a atriz Bruna Marquezine deu uma entrevista para influenciadora blogueirinha. Eu não sei o contexto exato da entrevista, porque isso tudo aconteceu recentemente, eu tô gravando esse vídeo no dia 31 agora, mas a blogueirinha falou para ela sobre algo que ela teria tido um livramento. Para quem não entende, eu acho que livramento, pelo que eu entendo pelo menos, na religião cristã é tido como a ideia de que Deus livra você de certas coisas, tira certas pessoas da sua vida, entendeu? Tira certas situações do seu caminho para que você sofra menos ou para que você não tenha dano. Sei lá, tipo, a pessoa escapou da morte, por exemplo, ela ia entrar num voo que sofreu um acidente e não entrou. As pessoas que seguem essa doutrina costumam dizer, nossa, isso foi um livramento. E a blogueirinha se referiu ao livramento que a Bruna Marquezine teria recebido, sem mencionar exatamente o que teria sido, mas como os recentes acontecimentos apontam para o Neymar Júnior em muita coisa, e eles tiveram uma relação, enfim, né? O que aconteceu foi que a Bruna Marquezine pocou de rir, ela caiu na gargalhada, sem que nenhuma delas ali mencionasse exatamente do que elas estavam falando, mas meio que todo mundo entendeu, né? Vamos combinar. Bom, como se a vida pessoal do Neymar não fosse suficientemente assunto para as pessoas na mídia, para piorar a situação para ele, Lionel Messi acaba de ser eleito pela 8ª vez o Bola de Ouro. Isso aí faz dele um jogador ainda mais fantástico do que ele já é. O Messi, enfim, para quem acompanha sabe, acho que até quem não acompanha futebol sabe que ele é uma das maiores personalidades do esporte da história, já sem dúvida nenhuma. E isso, surpreendentemente, chegou até a live semanal do presidente Lula, porque em uma conversa da live semanal dele com o Marcos Uchoa, que apresenta, eles acabaram chegando no tema esporte. O presidente Lula comentou sobre o fato do Messi ter ganhado a 8ª Bola de Ouro e aproveitou para alfinetar jogadores brasileiros, mas eu acho que a gente tem um exemplo aí meio que é o estereótipo daquilo que ele falou, dizendo que o Messi deveria ser um exemplo para todos os jogadores que gostariam de ganhar uma bola de ouro na carreira, que querem ter uma carreira bem sucedida, não fica gastando tempo com festinha e com balada. Eu não lembro exatamente, eu não cheguei a transcrever, eu devia ter transcrito o que o Lula escreveu aqui também, porque os outros eu transcrevi e esse aqui eu não lembro de cabeça. É claro que também apareceu muita gente para dizer que essa frase pode caber para diversos jogadores, inclusive para todos, né, de certa forma. É a opinião do presidente, é uma opinião dele como pessoa. Obviamente que também tem muitas discussões políticas, muita gente, enfim, porque apoia ou porque não apoia um determinado político, já vai ter uma postura determinada ali em relação a qualquer coisa que essa pessoa disser, né? Ou de gostar ou de não gostar, dependendo do que ela pensa. Mas o fato é, gente, isso com certeza tem a ver com o Neymar sim, porque o Neymar foi o cara dos últimos anos que o brasileiro mais criou uma ilusão de que traria outra bola de ouro pra cá e de que ajudaria a gente a trazer esse hexacampeonato que até hoje não veio e que tá difícil, viu? Vou te falar a verdade, tá difícil. Então não sejamos hipócritas, né? Com certeza tem sim a ver com o Neymar, não tem como a gente dizer que o exemplo dele não seja o maior de um jogador que é tido, pelo menos pela opinião pública, como um cara que não cuidou da carreira dele suficientemente. Então a galera pega muita pilha com o Neymar. Eu tenho algumas coisas para compartilhar nesse vídeo aqui, por isso que eu estou gravando esse vídeo sobre essa situação. Particularmente eu acho que a vida das pessoas realmente é uma coisa de cada um, sabe? Eu entendo que todo mundo quer saber. A gente tem a tendência a querer ter contato com as coisas, saber um pouco sobre a vida das pessoas que a gente acompanha de uma forma ou outra. É natural do ser humano isso. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado para não cair na fofoca gratuita. E isso é algo que é muito, mas é uma linha muito fininha assim. Pessoalmente, sobre o Neymar Júnior, confesso que eu não tenho muita boa vontade com ele, principalmente desde as notícias que são praticamente confirmadas, pelo que eu me lembro, de que ele realizou uma festinha na época do auge do contágio da Covid-19, no final do ano, uma festa que envolveu mais de 3 dígitos de pessoas. Depois ele apareceu dizendo que não foram tantas quanto disseram, mas ainda assim era muita gente. Não era época de fazer nada disso. Eu confesso, isso é uma questão pessoal minha, que eu tenho muita dificuldade de perdoar, digamos assim, não que essas pessoas precisem do meu perdão, né? Mas de entender com boa vontade quem cometeu certos excessos durante a pandemia, porque foi algo que me afetou muito psicologicamente e ainda afeta, tá? Eu ainda tenho pânicos que eu não perdi. Claro que essa não foi a única polêmica do Neymar, eu não tô aqui pra falar das outras, mas ali foi meio que o ponto onde eu perdi a paciência total com ele, digamos assim. Essa é a minha forma de vê-lo hoje, sabe? Eu não tô dizendo que ele seja uma má pessoa de todo, que ele só faça coisas ruins e horríveis, não. Eu sei que ele faz coisa que é da hora também, mas essa é uma coisa que pra mim foi difícil de esquecer. Agora,
eu acho que as pessoas, elas acabam dando muita evidência para pessoas que depois elas mesmas reclamam que estão em evidência. Eu sei que isso pode pesar contra esse próprio vídeo, porque eu tô aqui falando justamente no Neymar, só que antes de me chamar de hipócrita, lembrem-se que Bruna Biancardi, Bruna Marquezine e o presidente Lula falaram sobre ele aqui recentemente, ou pelo menos deram indireta sobre ele. E jornalistas aí, vários veículos de mídia também noticiaram essas coisas. Eles são muito mais relevantes que eu, tá? Meu canal hoje tem 1.300 e poucos inscritos. Então, se eles não tivessem falado, eu também não estaria falando. Culpe a eles, não culpe a mim. Mas, gente, o que eu quero dizer também é que a gente também deveria parar um pouco de achar que vale a pena a gente ainda discutir a forma como o Neymar se comporta profissionalmente, sabe? Ele realmente não foi o jogador que muita gente imaginou que seria. Eu não sei até que ponto isso é algo que realmente foi fruto das más escolhas dele, como as pessoas falam, ou se ele realmente não tinha isso para dar. Porque uma coisa é o que a gente tem para dar e outra é o que as pessoas interpretam. E a verdade é que todo mundo achou que ele seria um astro, que ele não foi. Ele é sim um grande jogador e viveu uma fase muito, muito forte na carreira dele, principalmente ali naquela época do Barcelona. O Neymar, ele, assim, a impressão que eu tenho, a minha impressão, é que ele não liga mais, entendeu? Ele tá vivendo a vida dele, se divertindo jogando bola, que é uma coisa que ele gosta de fazer, que ele ama fazer, mas o lado profissional da coisa, o lado dedicado, que jogadores como Messi, como Cristiano Ronaldo demonstram, não é uma coisa que ele soube imprimir. Não sei se ele se arrepende disso, de alguma forma, eu não tenho como acessar as opiniões dele sobre a própria vida dele, mas eu acredito que ele a essa altura demonstra pelo menos que não tá ligando mais, sabe? E se ele não liga, gente, a gente também não tinha que ligar pra esse lado, assim, profissional, porque é a carreira dele, sabe? Basicamente o que eu quero dizer é que o brasileiro tem que colocar na cabeça que o Neymar Júnior não vai ser um bola de ouro, tá? Pelo menos não na situação atual. Até a gravação desse vídeo aqui, ele não demonstra mais potencial de chegar a ser o número 1 do mundo. As pessoas esperavam muito isso, mas não aconteceu. E não adianta a gente também ficar apontando pra carreira dele falando: ah, tá vendo aí, ó, ele não fez igual fulano. Cara, se ele agora tá numa outra vibe, é um problema dele, entendeu? O futebol brasileiro, ele tá muito carente de talentos e de ídolos que representem a gente, que a gente possa olhar pra eles como olhava antigamente, né? Pro Ronaldo, pro Romário, enfim, Ronaldinho Gaúcho, jogadores que marcaram a época. Nós não temos mais isso há muito tempo. Eu entendo que as pessoas estão procurando isso em alguém e, de certa forma, o Neymar não ter sido o craque que todo mundo esperava frustrou um pouco o brasileiro. Mas a gente também não pode cobrar isso das pessoas só porque a gente quer. Porque na realidade eu acho que o futebol brasileiro, ele passa por um declínio como um todo, por toda a forma como ele tem sido pensado ao longo dos anos, pela forma como a CBF tem agido ao longo dos anos. A gente ficou dependente do Neymar porque ele foi o último grande, assim, que parecia pelo menos que ia ser grande. Ele não chegou aonde a gente queria que ele chegasse, mas foi o último que tinha esse potencial. E acabou não vingando. Então a última lembrança que a gente tem de um brasileiro sendo bola de ouro, por exemplo, é do Kaká em 2007, já faz muito tempo. A parte da vida pessoal dele eu acho muito difícil comentar sem cair nesse lado da fofoca, sabe? Mas eu quero deixar um adendo aqui que eu entendo o porquê que as pessoas têm um certo desgosto em relação a algumas atitudes do Neymar, porque, querendo ou não, ele é um cara que é pai, ele é um cara que já teve alguns compromissos amorosos e, pelo menos até onde a gente sabe, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para falar dessas coisas, porque a gente não tem acesso à vida dessas pessoas. Mas até onde a gente sabe, ele parece não ter tido muita responsabilidade emocional, muita responsabilidade afetiva, e eu não sei como ele é enquanto pai, não estou falando que ele seja um mau pai, mas eu entendo como, por exemplo, quando aparecem comentários, que eu não estou me lembrando quem fez, mas eu li um comentário sobre isso também hoje, de alguém que falou que as pessoas estão elogiando muito algumas coisas que ele fez como pai, que na verdade são o mínimo. E eu acho que a gente tem que procurar entender isso, porque tem muitos problemas culturais na sociedade em relação à forma como as pessoas tratam a paternidade e a maternidade, que é completamente diferente a forma como as pessoas tratam isso, né? A forma como as pessoas veem o papel do homem dentro dessa relação. E geralmente eles recebem muito menos cobranças do que a mulher. Eu entendo o porquê que muitas pessoas criticam as posturas dele em relação a essas questões. São várias e várias atitudes de uma pessoa que representa muito e acaba sendo muito representativa de diversos problemas e reproduções de comportamentos sociais que são problemáticos, sim. Eu acho que a gente tem que discutir isso. O Neymar, ele acaba reproduzindo e sendo símbolo da reprodução de muitos comportamentos reprováveis, de muitos comportamentos masculinos reprováveis. Então eu entendo o porquê que as pessoas também encarnam muito em cima dele, reclamam muito de certas atitudes dele, considerando o cenário no qual ele vive.
tá? Porque o fato da pessoa fazer festa, o fato da pessoa viver de balada, isso aí é a vida de cada um, entendeu? Isso aí eu não acho que tá errado. O máximo que isso vai prejudicar é a carreira da própria pessoa. Se ela não conseguir se manter em alto rendimento por muito tempo, ela vai entrar em declínio e ela que vai pensar lá na frente se valeu a pena ou não. E isso aí é com ela. Hoje já é o dia seguinte, eu estou voltando aqui para gravar uma parte do vídeo que eu esqueci, porque eu disse que eu queria comentar aquelas frases da Bruna e do Neymar, porque eu achava que elas fazem muito sentido e realmente fazem pra mim, sabe? Quando a Bruna diz que as pessoas não vão mudar aquilo que elas não acham que é um problema, eu realmente acho que é por aí, porque se você não vê algo como defeito, pra que você vai mudar? E descontextualizado da situação em si, mas a frase do Neymar que ele diz que as pessoas todas têm motivo pra ser aquilo que elas são e pra agir como agem, é algo que eu repito todos os dias da minha vida, porque eu concordo que seja assim. Na verdade, eu acho que nenhum de nós teria como ser nada além do que exatamente é, sabe? Não porque eu acredite em destino, nem nada do tipo, mas porque eu acho que nós todos somos feitos de circunstâncias. Somos todos obra daquilo que acontece com a gente. Então todo mundo é o que é e meio que não teria como ser diferente, né? O que também não significa que se você tem determinados comportamentos, seja saudável você se envolver em determinadas situações. A pessoa que não tem muita capacidade para assumir compromissos, por exemplo, numa relação, é melhor ficar solteira, né? E o mesmo vale para qualquer outro exemplo. Mas e você? O que você acha dessa situação toda? Você tem algo que queira compartilhar também? Alguma opinião? Algum comentário? Você acha que o Neymar poderia ter sido um bola de ouro se ele tivesse cuidado melhor da carreira dele? Acha que não? Acha que isso importa? Deixa aqui o seu comentário, se você tiver alguma opinião que complemente alguma coisa que eu falei aqui também. Se você quiser discordar de mim, obviamente, isso aqui é um espaço democrático. Se você tiver outra opinião, coloca aí nos comentários que eu quero ler. A gente pode ter um debate legal sobre isso também. Essa é a minha visão sobre isso, as minhas visões sobre um tema que não é tão relevante assim também, mas eu quis compartilhar aqui com vocês. Se você tiver curtido, espalha ele para mais pessoas também, comenta com as pessoas o que você acha e vai conferir os meus outros conteúdos aqui também que estão aparecendo em algum lugar da tela aqui. Eu tô quase fazendo um Vogue aqui, ó. Tá aqui também Chave Pix, tá aqui também redes sociais, enfim, quem quiser contribuir comigo lá vai me ajudar pra caramba. Quem quiser me seguir, segue lá pra gente trocar uma ideia também e ter um contato maior. Então, tchau!